O mesmo Deus que deu a ordem através de Jesus, o mesmo Deus revelou a ordem através de Pedro. Atos, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Lucas 24:47 está escrito assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando, foi onde tudo começou, por Jerusalém. Lucas 24:49, que está escrito assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Depois que Jesus deu a ordem, lá em Mateus 28:19, quantas pessoas na Bíblia foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como as demais igrejas batizam? Fica aí a pergunta: quantas você consegue encontrar na Bíblia que foi batizada? Sem a revelação da parte de Deus, você escolhe obedecer ao homem de que obedecer o que realmente está na palavra de Deus, com confirmações dentro das Sagradas Escrituras. Agora lembre-se que está escrito lá no livro de Efésios: uma só fé e um só batismo. Não existe duas fórmulas batismal. Então observe, examine as Escrituras. E quando ver que o seu batismo na Trindade não foi correto, volte atrás o quanto antes e peça para que alguém revelado por Deus lhe batize, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Como está escrito: a todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E tem mais uma parte que fala: em seu nome deve ser pregado arrependimento e remissão de pecados.
E isso aconteceu, começou por Jerusalém e foi espalhado em todas as redondezas. Volte atrás. Agora, se você lê a Bíblia Sagrada, você pode compreender que quem escreveu o livro de Efésios foi o apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja, e pela graça de Deus se tornou apóstolo no lugar de Judas, escolhido por Deus. E esse Paulo, que foi escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios, ele disse: uma só fé e um só batismo. E o mesmo apóstolo Paulo se encontra com 12 apóstolos de João Batista e ordena ele ser batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Com o que você vai ficar? Com a palavra ou com o que o homem traz de outros homens? Escolha. Agora veja, quando o apóstolo Paulo escreveu o livro de Efésios, Jesus já tinha subido ao céu, tinha dado a ordem aos apóstolos, já tinha feito tudo isso. Só que os livros não haviam sido escritos ainda. Depois, aos poucos, foi sendo escrito. O Espírito Santo trazendo a lembrança do que eles ouviram e viram. E eles escreveram nos livros. O apóstolo Paulo, que escreveu este livro de Efésios, ele disse, escrito: uma só fé e um só batismo. Não existe duas fórmulas batismal. Não existe. E esse mesmo apóstolo Paulo se encontrou com 12 apóstolos de João Batista e disse e ordenou que eles fossem batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Efésios, deixou escrito: uma só fé e um só batismo. Não existe dois batismos. Sim, eu quero só complementar mais algo. Nesse tempo, depois que Jesus subiu, os apóstolos foram para o cenáculo e veio a promessa, Deus habitou neles e ele começou a fazer os sinais, conforme Jesus ordenou que eles iriam fazer. Nesse tempo, começou perseguição contra os cristãos, contra os apóstolos, e Paulo, ele era um perseguidor, até ter um encontro com Jesus, ser cheio de Deus também. E esse mesmo apóstolo Paulo é o que escreve o livro de Efésios, já muito antes, lá na frente, ele escreve. E ele diz um só batismo. Não existe dois batismos. Esse batismo na Trindade foi o homem que não entendeu a ordem que Jesus deu e apenas copiou o que Jesus falou. Não obedeceram. Uma só fé e um só batismo. Não existe duas fórmulas. Quem errou nessa história foi esses pastores que não compreenderam a ordem que Jesus deu. Agora os apóstolos obedeceram em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você pode me perguntar: irmão, então onde está isso que você falou que o apóstolo Paulo ordenou que os 12 homens deveriam ser batizados nas águas em nome do Senhor Jesus Eu vou enviar
a passagem para você mesmo examinar na sua Bíblia. Que o apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Efésios, que deixou escrito lá, uma só fé e um só batismo, é o mesmo apóstolo Paulo que ordenou para 12 homens ser batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo, para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Então, há uma linha para se obedecer. Eu vou enviar essa passagem para você mesmo examinar pela sua Bíblia se isso é assim ou eu estou mentindo para você. E essa passagem ela se encontra no livro de Atos, no capítulo 19, do versículo do 1 até o versículo 7. E na Bíblia diz: erreis por não conhecer as Escrituras. Deixo também essa escritura para você. E o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19.